Com isso, eu tenho Docker, tenho Kubernetes, kubeadm e kubectl instalados em todas as máquinas. Agora sim a gente pode ir para a configuração e isso a gente consegue fazer online, certo? Então, tem duas ferramentas que nós vamos usar, certo? Até eu pensei em duas porque eu não sei se uma dessas vai aguentar, para falar a verdade, certo? Pode ser que quando a gente esteja acessando todo mundo de uma vez, ele acha que é um ataque, alguma coisa, vai saber, certo? Mas enfim, uma das ferramentas é o Katacoda. É uma ferramentazinha que você loga com a sua conta do Google e aí tem vários exercícios de treinamento do Kubernetes. A gente vai fazer alguns hoje. E a outra ferramenta eu não coloquei aí, mas é o Play with Kubernetes, certo? Então tem o Play with Docker, que o Regis usou, e nós vamos usar o Play with K8s. Coloca isso aí no Google, vai aparecer aqui, ele vai exigir uma conta no Docker Hub ou no GitHub, certo? Então, Play with Kubernetes, eu vou tentar usar só esse aqui, porque essa ferramenta aqui ela tem algumas facilidades do seguinte ponto. Ele já deixa aqui do lado uns comandos. Você clica no botão, ele já joga o comando no terminal. Você não precisa estar copiando e colando dos slides. Mas a gente vai de acordo com o uso, né? Se essa aqui começar a travar, se não funcionar, ou metade da turma usa um, metade usa o outro, certo? Diferenças entre elas. Essa aqui, geralmente, o ambiente fica funcionando por 1h30. Depois de 1 hora, se bem que não é bem 1h30. Enquanto você estiver usando, eu acho que ele vai deixando ligado. O outro não. Ele dá 4 horas para você fazer o que quiser. Posso criar 10 máquinas, não sei, acho que é 5 o limite. 5 máquinas virtuais. E aí você vai brincando com as máquinas virtuais. Você parou de fazer alguma coisa, ele deixa ligado. Mas deu 4 horas, ele desliga tudo, certo? Então, tentem criar a conta de vocês nos dois. Vamos entrar aqui nesse site, certo? Vou acompanhá-los. O site principal é esse aqui. Não sei se a letra está pequena, vocês conseguem aumentar aqui um pouco. Esse aqui é o site com todos os exercícios e testes do Kubernetes, certo? Nós vamos usar o primeiro, para essa primeira parte, tá? Que é iniciar um cluster single node, certo? Então vamos dar um início aqui no cenário. Então, pessoal, o tempo estimado de execução disso aqui, notem que ele usa o Minikube, que é justamente a solução que eu disse que era o ideal para single node, tá? Vamos dar um start aqui no cenário. Nessa hora, ele já cria para a gente um terminal interativo, que é uma máquina virtual que está rodando em algum lugar, certo? Não necessariamente uma máquina virtual, pode ser um Docker também, alguma coisa assim. Mas enfim, ele roda isso aqui para a gente em algum lugar e a gente pode acessar diretamente, certo? Espero que todo mundo tenha conseguido acessar. Deu certo aí? Beleza. No caso do Minikube, a gente pode executar aqui, eu não mostrei o processo de instalação, mas a gente pode ver a versão que está instalada. Vocês podem digitar isso aqui, tá? Ou clicar nesse botão que tem aqui do lado. Automaticamente ele vai jogar para cá o comando que tem que ser executado, certo? Então, ele diz qual é a versão, agora a gente pode iniciar o Minikube, tá? Que é com o comando aqui de baixo, ó. Ele vai baixar algumas imagens, né, que são as imagens necessárias para o sistema funcionar, tá? E ele vai lançar vários pods também, que são os pods, que são os componentes do Kubernetes, tá? Não sei se eu consigo melhorar aqui, acho que... Vamos esperar, né? Eu não sei exatamente quanto tempo ele vai demorar. Quando eu executo sozinho é um instante, agora várias pessoas usando o sistema deles... Pronto, então aqui, ó, notem que no meu ele já terminou a instalação. Vou esperar mais um pouco aí para todo mundo chegar no mesmo passo. Quem já conseguiu, eu vou mostrar aqui alguns comandos para a gente já começar a interagir com o Kubernetes, tá? Primeiro comando que a gente pode usar é o cluster info, né? É o kubectl cluster info. Ele mostra algumas informações do cluster, certo?
Vou dar um clear, voltar aqui para cima. Outro comando que vocês podem usar é o get nodes. Ó. No meu caso, eu só tenho um node, porque é um single node, certo? Então, como é um single node, o nome dele é Minikube, que é o nome da minha máquina. Provavelmente, se vocês executarem o hostname, echo hostname, nem tem. Por algum motivo ele chamou de Minikube esse nó. Então, nós podemos listar aqui os nodes e podemos listar também os pods que estão instalados, né? Ó, kubectl get pods. Executem aí para ver o que é que aparece. Nenhum recurso, né? Todo mundo teve a mesma coisa? Por quê? Porque existem namespaces diferentes, né? Vamos listar os namespaces. kubectl get namespaces. Olha aí, nós temos 4 namespaces, certo? Temos o namespaces público e o kubesystem e o node.lis. O principal aqui, pessoal, é o kubesystem, certo? Esse namespace é onde as coisas do Kubernetes estão sendo executadas. Então, se eu der um getPods novamente e passar agora o namespace "-n kubesystem", ele vai listar os pods do kubesystem. Então, note que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pods já sendo executados no nosso cluster. Certo? 9 pods já sendo executados. Esses pods são aqueles serviços que o Kubernetes tem. Ou seja, o Core DNS, que é um serviço de DNS que ele tem, o etcd, que nós falamos, né? Sisteminha de armazenamento distribuído, o API Server, o Controller Manager, o Proxy, o Scheduler, e ele tem aqui um Storage Provisioner, certo? Então, são serviços essenciais para o Minikube rodar, tá? Serviços essenciais para o Minikube rodar. Tudo bem? Todo mundo conseguiu chegar aí? Mesmo passo? Beleza. Vamos ver agora a nossa lista de nodes. Eu já mostrei para vocês que está como ready, né? Quer dizer que o nosso cluster está pronto para ser executado. Vamos ver um outro comando aqui que mostra informações desse pod, né? O etcd. Vamos fazer um kubectl describe pod e passa o nome. Por que isso aqui aconteceu? Por que é que ele disse que não encontrou esse pod? Não passei o namespace, exatamente. Ele procurou o pod no meu namespace padrão. Então, se eu passar "-n kubesystem", que é o namespace do Kubernetes, agora sim ele vai mostrar aqui as informações do pod, certo? Então, notem que ele vai mostrar um monte de coisa, muitas coisas aqui. O nome, certo? Quem não acompanhou, está aqui em cima, tá? O comando. Describe pod, passa o nome do pod e o namespace. Então, ele vai mostrar aqui o nome dele, o namespace em que ele está, vai mostrar os labels. Os labels que foram criados para esse pod. Pode falar. Botar a tela cheia. Provavelmente o fundo branco é melhor, né? Cortou do lado aqui, né? Vou ver se consigo fazer assim. Pronto, ficou um pouco melhor. Vamos criar um don't.pad.com/. Qual o nome ali do slides? Vou chamar do mesmo nome, tá? Slides K8S, tudo minúsculo. Certo? Slides K8S, tudo minúsculo. Então vamos lá, de novo. Eu usei o comando. Ixi, agora não fica legal na hora de. Pronto. Esse aí foi o comando que eu usei para listar, né?
Vou fazer o seguinte, ó, listar de todos os namespaces. O CTL. Com esse comando aqui, vocês vão listar todos os pods. E aí vocês vão conseguir copiar esse aqui, né? Que é o etcd minikube. Esse modo de apresentação está muito grande. Beleza, pessoal? Então, quando a gente lista todos os pods, eles aparecem aqui. Eu entrei para ver as informações desse, ó. Que é o etcd minikube. Foi exatamente esse comando aqui que eu executei, ó. Descrever o pod com esse nome e esse pod está nesse namespace. Senão ele não vai encontrar, certo? Tudo bem? Vamos ver o que mais que nós temos aqui nesse próximo passo. Bom, aqui ele já tenta criar um deployment, mas a gente nem falou de deployment ainda, tá? Então, eu não vou executar esses comandos, vamos deixar isso mais para frente. Vamos aqui nos slides e vamos pegar o comando para criar um pod, certo? Pronto. Vamos executar esse aqui, ó. Vocês podem copiar dos slides de vocês. Antes de criar, eu vou mostrar como é que a gente cria um namespace novo, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui e vou botar em ordem, tá? Vou dar um kubectl create namespace chamado de, sei lá, teste. Vou criar um namespace teste e depois vou criar esse pod no namespace teste, certo? Vou copiar aqui. Cola. Só para a gente ver que realmente foi criado. Pronto. Listei, notem que o teste foi criado aqui embaixo, ó. Aí agora eu vou criar o meu pod no namespace teste. Vou dar um kubectl get pods -n teste -w. Foi tão rápido que já criou, certo? Eu queria mostrar para vocês os status, mas não deu tempo. O que é que o W faz? O W é de watch. Ele vai ficar interativamente fazendo um laço e mostrando para você o status das coisas. Tudo que mudar, ele apresenta para a gente. Então o W você pode fazer sempre, você pode usar sempre com o comando get. E aí ele vai ficar atualizando o status das coisas. Se esse pod morresse, ele iria derrubar o pod. Ele ia apresentar, né? Pod, falha, sei lá, alguma coisa assim. Vamos dar um Ctrl C, porque eu estou no modo de watch, né? Dá um Ctrl C aqui. E aí tem um outro comando importante que eu vou colocar aqui, que é o comando que lista os pods. É o kubectl get pods do namespace teste, sendo que eu quero apresentar mais informações, -all wide. O que é que esse carinha faz? Vai mostrar o IP, vai mostrar em qual nó que ele está alocado, vai mostrar várias outras coisas. Então, eu vou colar aqui, ó. Então, esse pod, ele está executando, ele não foi reiniciado nenhuma vez, ele tem 82 segundos de vida, né? Faz esse tempo aí que ele está rodando. Esse é o IP e ele está no nó minikube. É um single node, só tem um nó, certo? Só tem que estar nesse aí mesmo. Vou dar um clear para ficar aqui em cima. Pronto, ele já. Então o wide, pessoal, é só para ele mostrar mais informações, -all wide.
Se você quer ver o IP, quer ver em qual nó ele está alocado, a gente usa o -o wide, certo? Então aqui, ó, ele tem vários containers sendo executados, porque eu pedi de vários pods, né? Vamos ver o que acontece quando eu tento criar, né? Vamos executar o mesmo comando, só que agora eu não vou criar nesse namespace, ó. Eu vou criar o mesmo pod. Eu vou até, não vou tirar não, vou botar aqui uma cópia aqui embaixo. E vou tirar o "-n". Que aí eu vou tentar rodar uma coisa com o mesmo nome. Vamos ver o que é que ele faz, né? Vai deixar. Por que que ele deixou? Namespace diferente. Então, quando eu fizer aqui um kubectl get pods, ele vai mostrar só do default, certo? Se eu mostrar todos, aqui, ó, um Nginx no default e outro Nginx no teste, certo? Então, aqui nós criamos um pod no namespace teste, aqui nós criamos um pod no namespace padrão. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu executar, criar o pod, etc. Vamos acessar esse pod, né? Nginx deve estar rodando. Eu não sei se a gente consegue acessar aqui diretamente, mas vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui com o wide qual o IP do pod. Vamos pegar aqui um dos Nginx. Cadê o IP? Tá cortando, né? Dá um clear. Vou dar aqui só um pod. Vou tirar aqui o namespace, que eu acho que está cortando aqui na tela. Pronto, agora eu tenho o IP aqui do meu pod. Eu não sei se ficou o mesmo no de vocês, provavelmente não. Ele vai mudar. Eu copiei e vou fazer o seguinte. Eu não sei se aqui deve ter o cur. Tem. Então vamos dar um cur nesse IP, né? Tem o Nginx rodando lá. Teoricamente a gente vai conseguir acessar a página, né? Tá aí, certo? Então a gente consegue acessar a página do Nginx através do IP. Então com o curl a gente consegue acessar a página que o Nginx está servindo. Beleza? Ok. Você vai executar esse aqui, né? O wide. Aí com ele você pega o IP. Aí depois você dá um curl IP do pod. Só isso. Vamos ver o que mais que nós passamos aqui antes de ter acesso, né, às coisas. Vamos criar um pod agora usando o manifesto. Vamos copiar isso aqui, ó. Vou copiar, vou colocar aqui no Notepad. Só que eu vou fazer o seguinte, se bem que aqui eu já mudei o nome, né? Eu chamei de Nginx pod. Eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu tentar criar outro com o mesmo nome, tá? Antes da gente rodar com o manifesto. Vou dar um clear. Vou executar de novo aqui o mesmo comando que a gente já executou. Ele vai dizer que o nome já existe. Porque eu já criei no mesmo namespace outro pod com o mesmo nome, certo? Vamos aproveitar e ver como é que a gente deleta um pod, né? Então, kubectl delete. Delete Nginx. A gente passa o nome, certo? Faltou botar pod, né? Delete pod. Se você não colocar o namespace, ele vai no default. Exatamente. Então, ó, removi o Nginx do default. Removi, está sendo removido. E eu posso remover agora também o do outro namespace, né? Antes de remover do outro namespace, vamos criar de novo esse container, só que agora usando agora o manifesto, tá? Eu vou até tirar, vou deixar esse nome, não tem problema. Vou copiar aqui, ó. O que é importante a gente saber? A versão da API, saber que eu estou criando um pod,
metadata, o nome do pod. E aqui são os detalhes do container que a gente coloca em spec, certo? O nome do container e a imagem, certo? Então vamos copiar tudo e executar aqui. Notem que ele já executou e criou um pod chamado de Nginx pod, certo? Vamos dar um clear e vamos listar os pods de novo, né? Por coincidência, ele usou o mesmo IP, mas poderia ser diferente, certo? A gente pode criar o arquivo, né? A gente pode dar um VI, né? Ou criar um arquivo, sei lá. Vou dar um VI aqui, sei lá, meu pod.yml, certo? Aí eu copio, eu não boto o cat mais, boto só o manifesto, né? Então não boto a primeira nem a última linha. Copio o manifesto. Se eu não me engano, a gente pode dar um... E depois Shift Insert. Eita, o tab que eu usei foi muito doido. Vamos ver se ele vai deixar com essa indentação. Não sei se vai dar problema. Depois dá um ESC, 2 pontos, QW para salvar, né? Pronto. WQ, né? Meu pod... Pronto, ficou assim. Não sei se é porque eu usei tab aqui. Estranho, né? Ele... Enfim, vamos testar, certo? Aí a gente vai tentar criar. Só que o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que já existe, certo? Mas vamos executar, não tem problema. kubectl create -f meu pod.yml, certo? Deu um erro, realmente. Ele não conseguiu fazer o passe, né? Fazer o seguinte, eu vou jogar aqui e reorganizar aqui os espaços antes de colar lá. Acho que agora tá ok. Copiado aqui. Vamos remover meu pod.yml, dar um VI de novo. E Shift Insert. Ah, agora sim. Aí eu dou um ESC. Tem que definir o nome do arquivo, né? Não estou conseguindo enxergar o que é que ele quer que eu faça aqui. Nesse momento você pode definir o namespace. Vou fazer o seguinte, como a minha interface aqui não está muito boa de mexer, eu já vou passar o nome do arquivo aqui no VI, certo? Meu pod.yml. Pronto. E que eu não preciso definir o nome aqui, que vamos deixar de usar o VI que ele está dando uma surra na gente aqui. É porque não tem o Vim nessa máquina. Nem o Nano. Vamos fazer o seguinte. O Nano tem? Ah. Vim, meu pod.yml. Ah, bom, aqui é outra história. Muito bem. Mesmo assim, ele bagunçou aqui, ó. Por exemplo, o kind é para estar embaixo. Metadado. Ixi, Maria. Vamos de novo. Deleta tudo. Deve ser alguma coisa de linguagem, sei lá. Vamos modificar esse cat aqui, então, para ele salvar no arquivo. É melhor, né? Tá aí, problema resolvido. Vamos executar aqui esse comando agora. Ele vai criar o arquivo, né? Ele não achou o end... Ah, é porque eu chamei end.t. Só ajustar aqui. Tem que ser o mesmo caractere para terminar, certo? Pronto. Clear, ls. ls tá aí, certo? Meu pod.yml. Pronto. Acho que agora deu certo. Agora a gente vai executar o kubectl create -f passar o meu pod.yml. Ele vai dizer que o nome já existe. Óbvio, a gente já tinha um pod executando. Vamos mandar ele executar
no namespace de teste, né? Porque lá tem o Nginx. O novo nome é Nginx Pod, né? Pronto, pod foi criado agora, certo? Então, provavelmente nós temos 2 pods sendo executados no namespace de teste. Um é o Nginx, o outro é o Nginx Pod. Beleza? Ok. Vamos ver o que mais que nós não fizemos na hora que a gente passou da parte de labels, né? Bom, uma coisa que vocês podem fazer é exportar o manifesto de um pod. Então eu vou colocar aqui no fim para a gente exportar o manifesto do arquivo que a gente criou na mão, né? Que foi o Nginx, né? Eu vou chamar aqui de Nginx YML. Vamos executar aqui esse comando. Não existe nessa namespace, né? Tem que colocar o nome do namespace aqui. Vou já editar no Notepad, -n teste. Pronto. Botar aqui o -n teste, senão não vai dar certo. Esse "-o" aqui, pessoal, é que define que vai ser em YML, tá? Se vocês colocarem JSON, ele vai exportar em JSON, certo? Ah, quero ver como é que eu mando um JSON pela API REST. Você pode ver aqui o do exemplo, tá? Mas como aqui a gente usa só o YML, eu estou usando o "-o" YML, tá? Se você não quer jogar para o arquivo, executa só isso aqui. Ele vai colocar na tela, certo? Tá aqui, ó, o YML completo, cheio de opções, né? A gente não preenche nem 10% disso. É porque ele já removeu algumas. Porque eu coloquei o export, né? Se eu tirar o export, aí que vai ter muitas opções mesmo. São configurações padrões do cluster, tá? Tá aí, ó. Parece um monte de coisa que vocês podem definir na hora de criar o pod. Certo? Então, vocês podem recuperar o YML se você tiver perdido, por algum motivo. Beleza? Então, vimos na prática como é que exporta, vimos namespace, vimos agora, vamos ver a parte de labels. Vamos ver a parte de labels. Vamos ver os labels do pod lá na parte de testes, né? No namespace de teste. -n teste. Ó. Vamos ver os labels dele. Eu acho que a gente não criou com label não, mas vamos ver o que é que acontece. Quer dizer, o Nginx nós criamos com o run Nginx. Isso aqui é padrão. Sempre que eu crio algum pod usando o kubectl run, ele vai colocar no label o run igual Nginx, o nome do pod, certo? Isso é padrão. O outro que eu criei com o arquivo de manifesto, eu não coloquei nada de label. Então ele não colocou nada, certo? Como é que eu coloco um label nesse pod? Tá aqui um exemplo, né? Aqui o exemplo é de deployment. Eu vou alterar para colocar no pod, tá? Então nós temos kubectl label pod. Qual o nome do pod que não tem label ainda? É o Nginx pod, né? Então vou colocar aqui, ó, Nginx pod. E vou colocar o mesmo label do outro, tá? Run igual Nginx. Run igual... Não, vou colocar outro, que aí na hora que eu for consultar ele vai mostrar diferentes, tá? Eu vou colocar run igual a novo Nginx, certo? Vou setar aqui o label do meu pod. E vou listar os pods novamente. Opa! Eu não passei o namespace. -n teste, tá? Senão ele vai executar no namespace padrão. Então notem que agora eu tenho 2 labels, né? Um label Nginx, outro label novo Nginx, certo? Então além de separar as coisas com o namespace, eu posso separar por labels, certo? E uma coisa legal que a gente pode fazer, deletar coisas usando o label. Ou remover, ou criar coisas, certo? Então o label a gente usa para filtrar. Eu vou procurar aqui, deletar pods que tem um determinado label. Ó.
Vamos copiar aqui e adaptar para o nosso cenário, certo? kubectl delete pods que tem qual label? A gente escolhe agora. Eu vou deletar o que tem o label antigo, tá? Run igual nginx. Beleza? Então eu vou remover todos os pods que tiver em nginx. Só que antes disso, vamos listar todos os pods de todos os locais para saber se tem mais algum com esse label, né? Vou botar aqui, ó, all namespace. Então, ó, nós temos um pod aqui que tem novo nginx no namespace padrão e temos outro aqui embaixo, novo nginx no namespace teste. Então eu vou alterar aqui para deletar o novo nginx, que aí pelo menos ele deleta 2, certo? Então kubectl delete pods menos all namespace. Em todos os namespaces, delete todo pod que tiver esse label. Dá um clear para voltar aqui para cima. 2 pods deletados, porque 2 pods entraram no critério do label, certo? Ele trava um pouquinho porque ele está deletando ainda, removendo a imagem, etc. Deveria já ter soltado aqui. Vamos listar novamente. Não temos mais aqueles 2 pods, né? Os 2 pods que tinham label novo nginx foram para o espaço. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok, então já vimos label na prática, já vimos namespace na prática. Editar um label, vamos tentar editar um aqui. Vamos tentar editar o desse aqui, ó, do teste. Vamos dar um kubectl edit pod nginx, né? Só isso, namespace, né? -n teste. Eu vou dar um edit, isso aí vai abrir para mim o YML inteiro, certo? Eu acho que tem outra maneira, mas a que eu tô lembrando é essa agora. Eu posso vir aqui no label, ó, e alterar diretamente aqui, certo? Vou chamar de nginx 2, certo? E eu posso alterar várias outras coisas aqui do pod, certo? Enfim, eu vou alterar isso aqui que é para alterar o label, então vou incluir um novo label, né? Vou incluir aqui, sei lá, repositório, rep, stage 1, certo? Vou dar um ESC, salvar, pronto, nginx foi alterado, vou dar um clear e vou listar novamente. Opa, não era isso que eu queria. Vou listar os pods novamente. Note que agora nós temos aqui, ó, 2 namespaces, ou 2 labels, quer dizer, certo? Então a gente alterou diretamente o arquivo de manifesto e ele já replicou as mudanças feitas, né? Temos aqui 2 labels agora. Vamos continuar então, certo? Nós vimos o uso do single node. Agora, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante no próprio guia aqui do Katacoda. Eu vou pular, acho que isso aqui não importa agora. Pronto, isso aqui eu queria mostrar para vocês. Step 4. Movam aí para o Step 4 do Katacoda. Tem como a gente instalar o Dashboard, certo? Então, vamos executar aqui esse comando, que é o do Minikube. Esse comando é específico do Minikube. Quando vocês forem executar no Kubernetes mesmo, no cluster, vai ser de outra maneira, vai ser usando um create. E aí a gente vai passar o YML do Dashboard. Mas nesse caso aqui, o Minikube já tem um addon para rodar o Dashboard, certo? Então nós vamos executar aqui o addon. Eu acho que basicamente ele baixa o YML quando a gente faz isso. Então ele meio que habilitou aqui de alguma forma. E aí, se a gente der um ls aqui na pasta opt Kubernetes, na verdade não precisa nem ser um ls, né? Você pode dar um cat. Ele já tem um arquivo de manifesto para rodar o Dashboard, certo? Então no próprio Minikube isso aí já vem instalado por padrão. A gente vai dar um cat aqui só para ver o manifesto.
Então notem que é um arquivo de manifesto que instala, que cria um serviço, que é aquilo que eu disse, né? O serviço ele abre uma porta para o mundo exterior. A gente vai já ver como é que a gente cria a gente mesmo definindo tudo. Então ele define aqui, ó, tudo necessário para rodar um dashboard. O mais importante para a gente é entender que ele usa aqui, ó, cadê? Ele define as portas e usa aqui esse app selector. Vou já falar sobre isso para dizer em cima de quais pods ele vai criar o serviço, tá? Então vamos executar essa segunda linha, que é para ele instanciar de maneira declarativa. Notem que aqui tem kubectl apply, né? Ele não está usando o create. Se vocês quiserem usar o create também vai funcionar. Mas ele está usando o apply porque ele vai querer garantir que isso aí esteja sempre funcionando. Então vamos dar um clique aqui para ele executar o comando. Automaticamente ele criou aqui o dashboard e o serviço, tudo que é necessário para ele executar. Vou mostrar aqui para vocês outros gets, né? kubectl get pods, nada. Eu não lembro qual namespace ele cria, vamos ver tudo aqui. Ele criou o dashboard aqui, ó, no namespace do kubesystem, certo? Vamos ver quais serviços ele criou, né? Apesar que a gente não falou de serviços ainda, né? O nosso Kubernetes já tem 4 serviços, né? Tem aqui o próprio serviço do Kubernetes, que é o API Server, certo? E ele tem o serviço de DNS e ele tem aqui, a gente acabou de criar, os dois, né? Ele criou aqui 2 serviços para a gente ter acesso ao dashboard. E aí a gente pode listar, né? Ele já tem aqui um comando para listar. Enfim, o pod já está rodando, não precisa nem executar esse outro aqui não. O mais importante é a gente saber que no serviço ele abriu aqui a porta 30.000, certo? Nessa interface que nós estamos usando, ele não deixa as portas abertas. A maneira da gente acessar as portas de um serviço tem que ser aqui no maisinho, ó, e dizer que a gente quer acessar uma porta específica, tá? Então a gente vai clicar aqui para acessar uma porta específica. O dashboard está aqui na porta 30.000. Quando isso aqui carregar, eu vou dizer a porta que eu quero acessar. Então ele vai carregar aqui, ó, o dashboard do Kubernetes. Ele já automatiza. Eu estou mostrando que isso aqui a gente vai precisar depois. Então qualquer outra porta que vocês quiserem abrir de serviço web, vocês podem fazer assim, certo? Ou pode clicar nesse link que ele já carrega o dashboard para a gente, certo? Então, pessoal, no dashboard, como esse mini curso não entra muito, né, no funcionamento do dashboard, eu não vou falar muito, mas notem que aqui vocês têm acesso às mesmas coisas que a linha de comando. Listam os namespaces, listam os nodes, você pode ver aqui o namespace padrão, ou então o kubesystem, certo? Aqui a gente vai poder ver os pods, os replica sets, os deployments e os services, certo? Então várias coisas que a gente faz por linha de comando, a gente tem acesso no dashboard, certo? Como o foco não é o dashboard, vamos aprender primeiro por linha de comando, eu vou pular isso aqui. Mas antes eu vou mostrar como é que a gente vê o manifesto de um pod, certo? Vamos abrir aqui eu estou aqui no kubesystem, vou voltar aqui para o default. Não tem nada no default, então vamos continuar no teste. Pronto, então eu posso clicar aqui no pod e ter acesso às informações dele. Então a gente vê o Nginx, vê teste, vê os labels que foram definidos, o container que está sendo usado, né, a imagem é Nginx, os status, os eventos que ele passou, certo? E a gente pode deletar também. Ou editar, né? Tá aqui, ele abre o YML para a gente editar aqui na verdade ele abriu o JSON, né? Para a gente editar aqui na interface web. E eu posso deletar também. Certo? Ou eu posso executar algum comando nesse pod. Certo? Depois eu mostro para vocês exatamente como é que a gente faz isso. Você tem um pod executando, você entra no bash dele e vai mandar o comando que você quiser. Por enquanto, de interface gráfica é isso. Vou até deletar aqui.
E agora chega de single node, tá? A gente já mexeu muito com single node, vou continuar aqui só para a gente encerrar o cenário. Ele vai fechar o cenário para a gente, single node a gente já viu tudo que tinha para ver, certo? Vamos agora para a parte da instalação multinode, que é a instalação mais comum de se utilizar, certo? Para isso, nós vamos usar outro cenário do Katacoda, que é o segundo cenário que aparece lá na tela, tá? Então, eu vou deixar isso aqui, abrir o segundo cenário. Start cenário. O legal é que aqui ele já vai abrir dois terminais para a gente, né? Para a gente configurar o master e o node. Antes de fazer isso, eu vou passar aqui com vocês os passos da instalação. E aí a gente pode ir fazendo, né, passo a passo. Como eu expliquei anteriormente, existe uma ferramenta que nós instalamos só para facilitar a instalação do cluster, que é o kubeadm, né? Então, tudo que a gente vai fazer é utilizando o kubeadm. Para começar, nós precisamos passar o comando chamado de kubeadm-init. A gente vai fazer isso no master, certo? Então, no master, nós vamos executar o kubeadm-init. E aí, a gente vai passar essa informação aqui como parâmetro. Isso aqui tem no guia de instalação do Kubernetes. Basicamente, ele vai ficar pegando o nome da máquina e vai usar lá como nome do node. Então, todo mundo vai saber que o master é o master. Ele vai ficar fazendo um advertise dessa informação. Então, esse é o primeiro comando que a gente tem que executar. Segundo, definir aqui os arquivos de configuração. Que arquivo é esse? É o arquivo que permite que você use o kubectl, certo? Para usar o kubectl, pessoal, tudo é autenticado. Tudo precisa de um token. E esse token vai ser criado automaticamente quando a gente fizer isso aqui. E ele vai ficar guardado aqui nesse local. A gente só vai copiar para a pasta home e quando ele está aqui a gente começa a usar, certo? Então, quer instalar o Kubernetes na sua máquina? Você pode definir as permissões que os usuários vão ter por linha de comando. É só você mudar o token que vai estar aqui dentro, certo? A gente não vai fazer isso hoje, podemos deixar para uma outra, um curso mais avançado de permissões. O que a gente vai precisar hoje é do token de administração. Algumas instalações já colocam isso tudo na variável de ambiente, já faz tudo para a gente. Eu não sei se é o caso do Katacoda, por isso que eu já coloquei aqui. A gente vai testar usar, se ele não deixar, a gente executa o comando, certo? O Play with Docker, com certeza, já faz isso aqui. Que eu testei ele ontem, eu lembro que ele faz, certo? Beleza. Depois, então vamos fazer, né, passo a passo. Vamos executar logo esse primeiro comando. Se eu não me engano, o próprio Katacoda já deixa aí com um atalho para a gente fazer isso, certo? Inclusive, ele já define um token. Como ele não sabe o que vai acontecer quando você mandar criar, ele diz o seguinte, não, eu mesmo vou usar um token que já é conhecido, que eu não vou ter problema. Mas o ideal é que você deixe o Kubernetes gerar o token, para garantir que vai ser um token único, certo? Provavelmente, na de todo mundo está o mesmo token. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas provavelmente, como é um ambiente que ele já deixa todos os scripts prontos, deve estar o mesmo token para todo mundo, certo? O ideal é a gente fazer do jeito que eu coloquei nos slides, tá? Que aí ele vai gerar um token na hora, certo? Mas para a gente não ter que dar Ctrl+C, Ctrl+V, vamos usar esse aqui mesmo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Ele vai começar o processo de instalação do Kubernetes no master, certo? Instalação não, configuração. Porque a instalação era instalar o kubelet, o kubectl e o kubeadmin e ele já fez, certo? E o Docker. Vamos ter que esperar um pouquinho, o processo de configuração demora. Não demora tanto assim não, certo? Beleza, pessoal? Todo mundo executou? Está executando. Vamos esperar, paciência. Do jeito que está aqui, ele já instalou o master. Eu vou dar um clear. Na verdade, eu não devia ter feito isso, mas tudo bem. Ele gerou, pessoal, o comando que vocês vão usar nos workers. Então, por favor, salvem esse comando que ele gerou, certo? É um comando que começa com kubeadm join. Apareceu na tela de vocês. Guardem essas duas linhas, tá?
Como eu estou usando o token padrão, ele vai estar guardado já o join, certo? Não tem problema. Mas assim, não façam o que eu fiz quando vocês forem fazer na máquina de vocês, né? Então, nós já instalamos o master. Vamos agora para a parte onde a gente configura, né, justamente aqueles comandos que eu disse, né? Antes de fazer isso aqui, eu vou tentar dar um kubectl get nodes. Ó. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele não sabe onde é que está o servidor, o server API, né, o API server, não sabe o meu usuário e não sabe o meu token. Então eu vou executar esse comando aqui agora, para ele justamente colocar, né, a variável de ambiente e o arquivo de configuração. Pronto, teoricamente agora eu já posso dar um get nodes, né, e executar o kubectl. Beleza? O que é que ele mostrou para mim? Que o meu master já está em execução, mas não está pronto, certo? O master não está pronto. Por quê? Porque eu ainda não instalei as coisas de rede, os plugins de rede, certo? Então ele está dizendo que não está pronto. Vamos continuar aqui para a próxima parte. Nessa hora, é a hora em que nós precisamos instalar o plugin de rede, né? Então, esse é o plugin que nós vamos usar. Nós vamos usar o Wave, certo? Você pode instalar de duas maneiras, né? Você pode pegar da internet, né? Ele vai vir aqui nesse site e vai baixar o manifesto para instalar os componentes do plugin de rede. Ou você pode, como o ambiente de teste de treinamento já está pronto, ele guardou esse manifesto aqui nessa pasta. Ó. Se você der um cat, ó, ele já mostra o manifesto para a gente. Por quê? Porque isso aqui é para treinamento, então ele já guardou. O ideal seria a gente pegar mesmo, a gente ter isso guardado em algum lugar, como é o caso da internet, que é o que eu coloquei aqui nesse local. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou executar o que ele já tem, né? kubectl apply e dar aqui um. Ele instalou aqui várias coisas, né? Rodou vários pods, várias coisas, para a parte de rede começar a funcionar, certo? Para a parte de rede começar a funcionar. Agora sim a gente pode dar um get nodes, né? Executar. Opa, não consigo enxergar direito, vou dar um clear. Um get nodes provavelmente já está ready, exatamente, certo? Então depois que a gente instala o plugin de rede, ele diz que o master está pronto para uso, certo? Está pronto para uso. E nós podemos executar aqui, pessoal, o comando de getPod para ver o namespace do kubesystem. Vocês vão ver que o etcd está aqui, do mesmo jeito lá no Minikube, né? O API Server, o Controller, o Proxy, o Scheduler e agora o plugin de rede. Note que ele tem dois pods, né? Justamente por causa da redundância. Ele coloca dois, porque se um parar de funcionar, tem o outro. Provavelmente, por baixo dos panos, ele já está rodando um service, já está rodando outras coisas para garantir que ele vai fazer a alta disponibilidade, certo? Beleza, vamos seguir aqui para a tela 3, que é o momento em que nós vamos, né, incluir o worker na jogada. Então, nesse slide aqui, quando eu colocar no próximo, né, algumas coisas aqui eu já mostrei, né, eu já fiz o get nodes, já listei os pods, e é com esse comando que a gente adiciona um worker. Eu coloquei o comando genérico, vocês vão ter que replicar aqui o token, certo? Aquele token que você usou lá no início, e vou ter que colocar aqui o hash. Também foi criado no final da execução no master. Então, se vocês deram Ctrl+C, vocês podem executar agora, né, aqui no Node 1, para adicionar ele no cluster. Aqui ele já deixou pronto o comando para a gente, tá? Então, quem perdeu, como é um ambiente para estudo, ele já deixou aqui o comando para a gente executar, certo? Então, vamos incluir aqui o worker no cluster Kubernetes. Ele já incluiu, né? Foi rápido, né, o worker. Eu posso agora dar um get nodes, né? Vou até ver se eu consigo deixar aqui a letra um pouco maior. Pronto. Dá um clear. Na verdade não é pods que eu queria, é nodes.
Então agora nós temos o master e o worker, certo? Funcionando. Então, pessoal, nós já temos o nosso cluster funcionando, certo? O cluster já está funcional. Esse cluster nós vamos usar agora até o final do minicurso, né? Já está um clusterzinho legal, tem um master e um worker. A gente pode executar agora as outras coisas que nós temos planejadas aqui, tá? Eu não sei se tem mais alguma coisa interessante. Vou passar aqui para a próxima. Ele dá um get nodes, eu já fiz isso. Próxima. Bom, no final aqui ele já está mostrando coisas mais avançadas que a gente não viu ainda, que é o deployment, certo? Vamos já falar disso. Então vamos seguir, ver o que mais nós temos aqui. Isso aqui eu já fiz, né? Get node. Nós podemos ver as informações do nó master, ver as informações detalhadas do nó worker, certo? E aí tem um comando que é interessante, que é o componente status, né? A gente consegue ver o status aqui dos componentes. Vou copiar esse cara, executar aqui no master. Ele vai dizer que o controller manager está ok, o scheduler também, o etcd também, certo? Comandos aí mais de debug. O que mais nós temos de comando interessante? Isso aqui a gente já viu no outro. Cluster info, né? Vamos ver as informações aqui do cluster. A gente consegue ver onde é que o master está sendo executado, certo? E o DNS também. Então, quando a gente está usando uma API, né, REST, eu tenho que apontar para esse serviço aqui, tá? Deixa eu ver o que mais nós temos. Bom, aqui tem uma informação importante que eu coloquei, mas não é recomendado, tá? Permitir que o master também execute pods, certo? Então, o Kubernetes, ele tem uma configuração que, por padrão, o master não roda pod. O master tem que fazer o que ele tem que fazer. Escalonar, servir de entrada de rede, receber os comandos, rodar o API Server, fazer várias coisas, tá? Ah, mas eu estou estudando, eu só quero testar, ver como é que funciona. Podem executar esse comando aqui, certo? Aí ele vai habilitar o master também para receber nodes, para receber pods, tá? Então fica a critério de vocês. Eu coloquei aqui porque às vezes a gente está rodando em casa e tal, numa máquina só, e aí quem não instala com o Minikube às vezes se perde. Você faz todo o processo de instalação do Kubernetes Cluster, mas numa máquina só. Aí você fica lá, querendo criar um pod e não vai conseguir. Por quê? Porque o master não aceita pods. Então, se eu não quero instalar o Minikube, não quero instalar o micro K8s, vou seguir esse processo de instalação aqui, professor. Você faz tudo, mas é só uma máquina, não tem como botar um worker. E aí você vai tentar criar pod e ele não vai deixar. Por quê? Porque o master não aceita. Então tá aqui o comando para quem precisar fazer a instalação numa máquina só e quiser que o master rode pods, certo? Você pode executar isso aí, só lembra de colocar o nome do pod, tá? O nome do pod não, o nome do node, certo? No nosso caso aqui ele está chamando de master, que é o nome do master, tá? Mas dependendo de onde você instalar vai ser outro nome, então cuidado com isso aí, certo? Tem aqui vários outros comandos úteis, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, a gente não entra nisso hoje, mas provavelmente no próximo momento.